Números capítulo 9. A Páscoa celebrada no deserto. E falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Versículos 1 a 5. Existem três posições distintas em que vemos celebrada esta grande festa de redenção, a saber, no Egito, Êxodo 12, no deserto, Números 9, na terra de Canaã, Josué 5. A redenção encontra-se à base de tudo que se relaciona com a história do povo de Deus. Devem ser libertados da escravidão, da morte e das trevas do Egito? É por meio da redenção. Devem ser suportados através de todas as dificuldades e perigos do deserto? É sobre a base da redenção. Devem marchar através das ruínas dos muros ameaçadores de Jericó e pôr os pés sobre o pescoço dos reis de Canaã, em virtude da redenção. Assim o sangue do Cordeiro da Páscoa encontrou Israel de Deus no meio da profunda degradação da terra do Egito, e libertou-os dela. Encontrou-os no deserto fatigante e levou-os através dele. Encontrou-os à sua entrada da terra de Canaã e estabeleceu-os nela. Em suma, o sangue do Cordeiro encontrou o povo no Egito, acompanhou-o pelo deserto, e estabeleceu-os em Canaã. Era a base bendita de todos os atos divinos neles, com eles e por eles. Era uma questão de juízo de Deus sobre o Egito? O sangue do Cordeiro punha-os a coberto desse juízo. Tratava-se das inúmeras e indescritíveis necessidades do deserto? O sangue do Cordeiro garantia-lhes provisões abundantes. Tratava-se da questão do poder terrível de 7 nações de Canaã? O sangue do Cordeiro era a garantia de uma vitória completa e gloriosa. Desde o momento em que vemos o Senhor sair para atuar a favor do seu povo com base no sangue do Cordeiro, tudo está infalivelmente garantido desde princípio ao fim. Toda essa misteriosa e maravilhosa jornada, desde os fornos de tijolo às colinas cobertas de vinhedos e planícies melífluas da Palestina, serviu apenas para ilustrar e mostrar as diversas virtudes do sangue do Cordeiro. Casos particulares. Contudo, o capítulo que agora temos aberto diante de nós apresenta-nos a Páscoa inteiramente do ponto de vista do deserto, e explicará ao amigo por que se faz menção da seguinte circunstância: e houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. Aqui estava uma dificuldade prática, algo anormal, como diríamos, alguma coisa imprevista, e portanto a questão foi submetida a Moisés e Arão. Chegaram-se perante Moisés o expoente dos direitos de Deus, e se chegaram perante Arão o expoente dos recursos da graça de Deus. Parece haver algo de distinto e enfático na maneira como se faz alusão a estes dois funcionários. Os dois elementos dos quais eles são expressão parecem ser essenciais para a solução de uma dificuldade como aquela que se apresenta aqui. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Fez-se sinceramente confissão da contaminação, e a questão que se apresentava era esta: deviam ser privados do santo privilégio de comparecer ante o Senhor como ele ordenara? Não havia recurso para tal caso? Uma questão extremamente interessante, sem dúvida, mas para a qual não havia ainda sido encontrada resposta. Não temos um tal caso previsto na instituição em Êxodo 12, apesar de encontrarmos nela uma exposição completa de todos os ritos e cerimônias da testa. Estava reservado ao deserto desenvolver este novo ponto. Era da marcha atual do povo nos pormenores verdadeiros na vida do deserto que se apresentava a dificuldade para a qual tinha de se encontrar uma solução. Por isso, o relato de toda a questão é feito muito a propósito no livro de Números, o livro do deserto. E disse-lhes Moisés: esperai,
e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Bela atitude! Moisés não tinha resposta para dar, mas sabia quem a tinha e dirigiu-se a ele. Isto era a coisa melhor e mais prudente que Moisés podia fazer. Não teve a pretensão de poder dar uma resposta. Não se envergonhou de dizer, não sei. Com toda a sua sabedoria e conhecimentos, não hesitou em mostrar a sua ignorância. Isto é verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento. Poderia parecer humilhante para um homem na posição de Moisés parecer ignorante aos olhos da congregação ou qualquer dos seus membros, sobre qualquer assunto. Aquele que tinha tirado o povo do Egito, que o havia conduzido através do Mar Vermelho, que havia conversado com o Senhor e recebido a sua missão do grande Eu Sou, seria possível que fosse incapaz de responder a uma dificuldade originada por um caso tão simples como aquele que estava agora perante si? Era realmente verdade que uma pessoa como Moisés ignorava o justo caminho a seguir a respeito de homens que estavam contaminados por um corpo mortos? Quão poucos aqui, apesar de não ocuparem uma posição tão elevada como Moisés, não teriam procurado dar uma resposta qualquer a uma tal questão. Mas Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Não podia ter a presunção de falar quando nada tinha para dizer. Oh! Se nós seguíssemos mais fielmente o seu exemplo neste assunto, evitaríamos muitas tristes figuras, muitos disparates, e esforços inúteis. Além disso, isto far-nos-ia mais verdadeiros, mais simples e mais naturais. Somos por vezes bastante insensatos para termos vergonha de parecer ignorantes. Levianamente imaginamos que a nossa reputação de sabedoria e inteligência é afetada quando pronunciamos essas palavras tão expressivas de uma verdadeira grandeza moral, não sei. É um grande erro. Damos sempre muito mais importância às palavras de um homem que não tem pretensões a um conhecimento que não possui. Mas não estamos dispostos a escutar um homem que está sempre pronto a falar com frívola confiança de si mesmo. Oh! Andemos sempre no espírito destas palavras agradáveis, esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Na Páscoa são apresentadas duas grandes verdades fundamentais, a saber, a redenção e a unidade do povo de Deus. Estas verdades são imutáveis. Nada poderá destruí-las. Pode haver fraquezas e infidelidade de diversas formas, mas essas gloriosas verdades de eterna redenção e perfeita unidade do povo de Deus permanecem em toda a sua força e poder. Por isso essa ordenação, que tão vivamente simboliza essas verdades, era de obrigação perpétua. As circunstâncias não deviam impedir o seu cumprimento. A morte ou a distância não deviam interrompê-la. Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Celebrar a festa era tão impressivo para cada membro da congregação que em Números 9 se toma uma medida especial para aqueles que não estavam em condições de a celebrar segundo a ordem prescrita. Essas pessoas deviam celebrá-la no dia 14 do segundo mês. A graça provia a todos os casos de contaminação evitável ou de ausência. Se o amigo se voltar para o segundo livro de Crônicas 30, verá que Ezequias e a congregação em seus dias se aproveitaram deste gracioso recurso. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação, e então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, versículos 13 a 15. A graça de Deus pode valer-nos na nossa maior fraqueza, contanto que a sintamos e confessemos. Mas que esta verdade tão preciosa não nos leve a tratar levianamente o pecado ou contaminação. Embora a graça permitisse o segundo mês em vez do primeiro, não permitia, por esse motivo, o menor relaxamento quanto aos ritos e cerimônias da festa. Os pães asmos e ervas amargas deviam ter sempre o seu lugar, nada do sacrifício devia guardar-se até o dia seguinte,
e nenhum osso devia ser quebrado. Deus não pode consentir que o padrão da verdade ou santidade seja rebaixado. O homem, por causa de fraqueza, faltas ou o poder das circunstâncias, podia estar atrasado, mas não podia faltar ao padrão. A graça permitia aquela falta, a santidade proibia esta, e se alguém tivesse suposto que, devido à graça, podia passar sem a santidade, teria sido cortado da congregação. O amigo notará com muito interesse e proveito o contraste entre o ato de Ezequias em 2 Crônicas 30 e o ato de Jeroboão em 1 Reis 12 verso 32. O primeiro aproveitou-se da provisão da graça divina, o último seguiu o seu próprio estratagema. O segundo mês era permitido por Deus, o 8º mês foi inventado pelo homem. A provisão divina suprindo as necessidades do homem e as invenções do homem opondo-se à palavra de Deus, são coisas totalmente diferentes. Isto não nos diz nada? Certamente que sim. Ao passarmos as páginas deste maravilhoso livro de Números, devemos lembrar sempre que as coisas que aconteceram a Israel são figuras para nós, e que é, ao mesmo tempo, o nosso dever e privilégio estudar estas figuras e procurar compreender as santas lições que estão destinadas por Deus a proporcionar-nos. Que devemos então aprender com os regulamentos relativos à Páscoa no 2º mês, porque se ordenava especialmente a Israel não omitir nenhum rito ou cerimônia nessa ocasião especial? Por que é que neste capítulo 9 de Números as instruções para o 2º mês são muito mais pormenorizadas do que as que correspondem ao primeiro? Não é porque a ordenação fosse mais importante num caso do que no outro, porque a sua importância, no juízo de Deus, era sempre a mesma. Não é tampouco porque houvesse uma sombra de diferença na ordem, em ambos os casos, porque essa era também a mesma. Contudo, o amigo que medita sobre este capítulo fica surpreendido com o fato de lermos simplesmente, quando se menciona a celebração da Páscoa no 1º mês, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Mas, por outro lado, quando se trata do 2º mês, temos uma relação pormenorizada do que eram esses ritos e estatutos. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Compare-se versículo 3 com os versículos 11 e 12. Ensinamentos práticos. O que é, perguntamos, que este simples fato nos ensina e cremos que nos ensina claramente que não devemos nunca rebaixar o padrão nas coisas de Deus por causa das faltas e fraquezas do povo de Deus, mas, pelo contrário, ter cuidado especial em manter o padrão em toda a sua integridade divina. Sem dúvida, deve haver o sentimento profundo do fracasso, quanto mais profundo tanto melhor, mas a verdade de Deus não pode ser sacrificada. Podemos contar sempre, com confiança, com os recursos da graça divina, enquanto procuramos manter, com decisão inquebrantável, o padrão da verdade divina. Procuremos reter sempre isto nos pensamentos dos nossos corações. Corremos o perigo, por um lado, de esquecer que o fracasso é um fato sim, grande fracasso, infidelidade e pecado. E, por outro lado, corremos o risco de esquecer, em vista desse fracasso, a fidelidade infalível de Deus, apesar de tudo. A igreja professante tem falhado, e tornou-se uma autêntica ruína, e não só isso, mas nós próprios falhamos individualmente e temos contribuído para a ruína. Devemos sentir tudo isto, senti-lo profunda e constantemente. Devemos ter sempre presente em nossos espíritos perante Deus o sentimento íntimo e humilhante da maneira triste e vergonhosa como nos temos conduzido na casa de Deus. Olvidar o fato que temos falhado seria aumentar grandemente as nossas faltas. O que nos convém é profunda humildade e um espírito deveras quebrantado ao recordar tudo isto, e estes sentimentos e exercícios se revelarão necessariamente por uma conduta humilde no meio da cena em que vivemos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2 verso 19. Aqui está o recurso dos fiéis, em face da ruína da cristandade. Deus nunca falta, nunca muda, e nós apenas temos de nos separar da iniquidade e apoiarmos-nos em Ele. Devemos fazer o que é reto, e segui-lo diligentemente, e deixar as consequências ao seu cuidado.
Pedimos sinceramente ao amigo que preste toda a sua atenção aos pensamentos precedentes. Desejamos que se detenha uns momentos e que, no espírito de oração, considere todo este assunto. Estamos convencidos de que a questão propriamente considerada, dos dois lados, ajudar-nos a encontrar o nosso caminho por entre as ruínas que nos cercam. A recordação da condição da Igreja e da nossa própria infidelidade nos manterá humildes, enquanto que, ao mesmo tempo, a compreensão da regra invariável de Deus nos separará do mal que nos rodeia e nos guardará firmes no caminho da separação. As duas coisas juntas nos preservarão eficazmente de uma vã pretensão, por um lado, e do relaxamento e indiferença, por outro. Devemos ter sempre ante as nossas almas o fato humilhante de que temos fracassado, falhado, e contudo manter a grande verdade que Deus é fiel. Estas são por excelência as lições do deserto, lições para os dias atuais, lições para nós. São sugeridas forçosamente pelo relato inspirado da Páscoa no mês segundo um relato particular do livro de Números, o grande livro do deserto. É no deserto que o fracasso humano claramente se manifesta, e no deserto são manifestados os infinitos recursos da graça divina. Mas repetimos mais uma vez a afirmação e que ela seja profunda e largamente gravada em nossos corações: as mais ricas provisões da graça e da misericórdia divina não dão o menor motivo para baixar o padrão da verdade divina. Se alguém tivesse alegado contaminação ou distância como desculpa para não celebrar a Páscoa ou para celebrar de modo diferente do ordenado por Deus, teria sido seguramente expulso da congregação. E assim é conosco. Se consentimos em abandonar qualquer verdade de Deus por se haver verificado o fracasso, se por incredulidade de coração abandonamos o padrão de Deus e deixamos o fundamento de Deus, se tiramos um argumento do estado de coisas em redor de nós para nos desembaraçarmos da autoridade da verdade de Deus sobre a consciência ou influência formativa sobre a nossa conduta e caráter, é bem claro que a nossa comunhão está suspensa. Note-se, de uma vez para sempre, que a exclusão de um membro da congregação de Israel corresponde à exclusão de um crente da comunhão por causa de pecado não julgado. Prosseguiríamos de bom grado esta corrente de verdade prática um pouco mais, mas devemos deixar de o fazer e encerrar esta parte do nosso assunto citando para o amigo o restante dessa exposição do deserto sobre a Páscoa. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural de terra. Versículos 13 e 14. A negligência voluntária da Páscoa denotava, por parte de um israelita, uma falta total de apreciação dos benefícios e bênçãos que procediam da sua redenção e libertação da terra do Egito. Quanto mais uma pessoa se compenetrava da realidade divina do que havia sido realizado nessa memorável noite, em que a congregação de Israel encontrara refúgio e descanso ao abrigo do sangue, tanto mais sinceramente suspirava pela chegada do dia 14 do primeiro mês, a fim de que pudesse ter uma oportunidade de comemorar essa gloriosa ocasião, e se houvesse alguma coisa que o impedia de gozar a ordenação no primeiro mês, com mais alegria e agradecimento ele teria aproveitado o segundo mês. Porém o homem que se houvesse contentado em continuar anos após anos sem guardar a Páscoa mostrava que o seu coração estava muito longe do Deus de Israel. Teria sido inútil alguém dizer que amava o Deus de seus pais e gozava as bênçãos da redenção quando a própria ordenação que Deus havia estabelecido para representar essa redenção era menosprezada ano após ano. A relação com a ceia do Senhor. E não podemos aplicar, até certo ponto, tudo isto a nós próprios, em relação com o assunto da ceia do Senhor? Podemos, sem dúvida, e com muito proveito para as nossas almas. Existe esta relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor, isto é, a primeira era o símbolo, a segunda é o memorial da morte de Cristo. Assim, lemos em 1 Coríntios 5 verso 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esta frase estabelece a relação. A Páscoa era o memorial da redenção de Israel da escravidão do Egito, e a ceia do Senhor é o memorial da redenção da Igreja da escravidão mais pesada e mais tenebrosa do pecado e de Satanás. Por isso,
assim como todo verdadeiro israelita fiel sentia alegria em celebrar a Páscoa, no tempo determinado, de acordo com todos os ritos e estatutos, assim todo crente verdadeiro e fiel se regozijará em celebrar a ceia do Senhor, no dia determinado, segundo todos os princípios estabelecidos a respeito dela no Novo Testamento. Se um israelita não fazia caso da Páscoa, até mesmo uma só vez, teria sido excluído da congregação. Uma tal negligência não era para ser tolerada na Assembleia de Israel, teria atraído imediatamente o juízo divino. E, podemos perguntar em face deste solene fato, isto não significa nada atualmente, é um assunto de pouca importância para os cristãos descuidarem de semana em semana e de mês em mês a ceia do Senhor? Devemos supor que aquele que, em Números 9, declarou que todo aquele que não fazia caso da Páscoa devia ser excluído, não tem em conta o que despreza a mesa do Senhor? Não podemos acreditar. Porque embora se não trate de uma questão de ser separado da Igreja de Deus, o corpo de Cristo, devemos, por isso, ser descuidados. Longe de nós tal pensamento. Antes, pelo contrário, este fato deveria ter o efeito feliz de nos despertar para uma maior assiduidade na celebração desta preciosa festa em que anunciamos a morte do Senhor até que venha. 1 Crônicas 11 verso 26. Para um israelita piedoso nada havia como a Páscoa, porque era o memorial da sua redenção. E para um crente piedoso nada há como a ceia do Senhor, porque é o memorial da sua redenção e da morte do seu Senhor. De todos os serviços em que um cristão pode ocupar-se, não há nada que ponha Cristo de um modo mais terno ou solene perante o seu coração como a ceia do Senhor. Pode cantar sobre a morte do Senhor, pode orar a esse respeito, pode ler o relato dela, pode ouvir falar dela, mas é só na ceia que anuncia. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: E isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22 verso 19, 20. Aqui temos a instituição da festa, e, quando nos voltamos para os Atos dos Apóstolos, lemos: E, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Atos 20 verso 7. Aqui temos a celebração da festa, e, por fim, quando abrirmos as epístolas, lemos: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Crônicas 10 versos 16 e 17. E em seguida lemos também: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios 11 versos 23 a 26. Aqui temos a festa explicada. E não podemos dizer que na instituição, na celebração e na explicação temos um cordão triplo, que dificilmente pode partir-se, para ligar as nossas almas a esta preciosa festa? Como é possível, pois, que em face de toda esta santa autoridade se encontre alguém do povo de Deus que despreze a mesa do Senhor? Ou, considerando o assunto de outro ponto de vista, como se explica que alguns membros de Cristo possam passar semanas e meses, e alguns toda a sua vida, sem nunca se lembrarem do seu Senhor no modo direto e positivamente ordenado por Ele? Sabemos que alguns cristãos professos consideram o assunto à luz de um regresso aos ritos judaicos, e como um abandono da posição elevada da Igreja. Encaram a ceia do Senhor e o batismo como mistérios espirituais, e consideram que nos afastamos da verdadeira espiritualidade insistindo na observância literal destes ritos. A tudo isto respondemos simplesmente que Deus é mais sábio do que nós. Se Cristo instituiu a ceia, se o Espírito Santo levou a Igreja primitiva a celebrá-la, e se Ele nos a tem explicado também,
Quem somos nós para emitir as nossas ideias em oposição a Deus? Sem dúvida, a ceia do Senhor deveria ser um mistério espiritual íntimo para todos os que participam dela, mas é também uma coisa exterior, literal, palpável. Há nela literalmente pão e vinho, comida e bebida literal. Se alguém nega isto, pode, de igual modo, negar que há literalmente pessoas reunidas. Não temos o direito de explicar a Escritura dessa forma. E para nós um dever santo e feliz submetermos-nos à Escritura e inclinarmos-nos absoluta e implicitamente ante a sua autoridade divina. Nem se trata meramente de uma questão de sujeição à autoridade da Escritura. É isso, sem dúvida, como temos provado amplamente por citações e mais citações da palavra divina, e isso só em si é amplamente bastante para todo o espírito piedoso. Mas há mais que isto. Há alguma coisa como a resposta de amor do coração o crente correspondendo ao amor do coração de Cristo. Isto não é nada? Não devemos nós buscar, em alguma medida, corresponder ao amor de um tal coração? Se o nosso bendito e adorável Senhor tem realmente concedido o pão e o vinho, na ceia, como emblemas do seu corpo ferido e sangue derramado, se tem determinado que comamos desse pão e bebamos desse cálice em sua memória, não devemos nós, no poder do afeto correspondente, cumprir o desejo do seu coração afetuoso. Seguramente nenhum cristão sincero porá isto em dúvida. Deveria ser sempre uma alegria para os nossos corações reunirmos-nos em redor da mesa do Senhor e de nos recordarmos dele segundo a forma por ele ordenada para anunciarmos a sua morte até que venha. É admirável pensar que ele haja querido ocupar um lugar de recordação em corações como os nossos, mas assim é, e seria muito triste, na verdade, se, por qualquer motivo, e por qualquer razão que seja, negligenciássemos a própria festa a qual tem ligado o seu nome precioso. Este não é evidentemente o lugar para entrar numa exposição pormenorizada da ordenação da ceia do Senhor. Temos procurado fazer isto em outra parte. A ceia do Senhor, publicado pelo Depósito de Literatura Cristã. O que desejamos especialmente aqui é insistir com o amigo cristão sobre a enorme importância e profundo interesse da ordenança vista sob o duplo fundamento de sujeição à autoridade da Escritura e amor recíproco a Cristo mesmo. E, além disso, queremos fazer sentir vivamente a todos que possam ler estas linhas o sentimento de gravidade em deixar de tomar a ceia do Senhor segundo as Escrituras. Podemos estar certos de que é uma atitude perigosa tentar pôr de parte esta instituição positiva de nosso Senhor e Mestre. Isto denota um mau estado da alma. Prova que a consciência não está submetida à autoridade da palavra e que o coração não se encontra em verdadeira simpatia com as afeições de Cristo. Cuidemos, pois, de ver que estamos procurando honestamente cumprir a nossa responsabilidade quanto à mesa do Senhor, que não nos abstemos de a celebrar, que a celebramos segundo a ordem estabelecida por Deus o Espírito Santo. Dissemos o bastante a respeito da Páscoa no deserto e sobre as lições tocantes que ela proporciona às nossas almas. O tabernáculo e a nuvem em a direção divina. Vamos agora falar por alguns momentos sobre o parágrafo final do nosso capítulo, que tem um caráter tão característico como qualquer parte do livro. Nele somos chamados a contemplar uma hoste numerosa de homens, mulheres e crianças, viajando através de um tremendo deserto onde não havia caminho, um ermo fatigante, um imenso deserto arenoso sem bússola ou guia humano. Que ideia! Que espetáculo! Ali estavam esses milhões de seres humanos avançando sem qualquer conhecimento da rota que deviam seguir, tão dependentes de Deus quanto à orientação, ao alimento e tudo mais, um exército de peregrinos inteiramente desprovido de recursos. Não podiam fazer planos para o dia seguinte. Quando acampavam não sabiam quando deviam pôr-se em marcha, e quando estavam em marcha não sabiam quando ou onde deviam fazer alto. A sua vida era uma vida de dependência diária e momentânea. Tinham de olhar para cima a fim de receberem a orientação. Os seus movimentos eram dirigidos pelas rodas do carro do Senhor. Era de verdade um maravilhoso espetáculo. Leiamos o seu relato e retenhamos em nossas almas o seu ensino celestial. E, no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e,
à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, e a nuvem o cobria, e, de noite, havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e, no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o dito do Senhor assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã, então, partiam, quer de dia quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então, os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e, alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam, da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, versículos 15 a 23. Seria impossível conceber um quadro mais admirável de dependência e sujeição absoluta à direção divina do que aquele que é apresentado no parágrafo antecedente. Não havia uma marca de pé humano nem um marco em todo esse terrível deserto. Era portanto inútil procurar qualquer direção junto dos que tinham passado antes. Dependiam inteiramente de Deus para cada passo do dia. Estavam numa posição em que tinham de esperar constantemente nele. Isto seria intolerável para um espírito insubmisso ou uma vontade inquebrantável, mas para uma alma que conhece e ama a Deus, que confia e se compraz nele, nada podia ser mais profundamente bendito. Aqui está o ponto principal de toda a questão. Deus é conhecido, amado e confia-se nele se assim for o coração regozijar-se-á na mais absoluta dependência dele. De contrário, uma tal dependência seria de todo insuportável. O homem não regenerado gosta de pensar que é independente e gosta de ter a ilusão de que é livre e gosta de julgar que pode fazer o que quer, ir onde quer, dizer o que quer. Mas, é tudo mera ilusão. O homem não é livre. E escravo de Satanás. São passados cerca de 6.000 anos desde que ele se vendeu a esse grande proprietário de escravos, que desde então o tem tido em seu poder e o tem ainda hoje. Sim, Satanás mantém o homem natural, o homem não convertido e impenitente em terrível escravidão. Mantém-no atado de pés e mãos com cadeias e grilhões que se não veem no seu verdadeiro caráter por causa do brilho dourado com que astutamente as cobriu. Satanás domina o homem por meio da sua concupiscência, de suas paixões e de seus prazeres. Levanta desejos no coração que satisfaz em seguida com as coisas que há no mundo, e o homem imagina inutilmente que livre porque pode satisfazer os seus desejos. Mas e uma triste ilusão, e, mais tarde ou mais cedo, será reconhecido como tal. Não há liberdade senão a que Cristo dá ao seu povo. E ele quem diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e também se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 verso 36. Aqui está a verdadeira liberdade. E a liberdade que a nova natureza encontra andando no Espírito e fazendo as coisas que são agradáveis à vista de Deus. O serviço do Senhor é liberdade perfeita. Mas este serviço, em todos os seus pormenores, implica a mais simples dependência do Deus vivo. Assim foi sempre com o único verdadeiro e perfeito servo que jamais pisou esta terra. Foi dependente em tudo. Cada movimento, cada ato, cada palavra, tudo quanto fazia e tudo quanto deixava de fazer, era fruto da mais absoluta dependência e sujeição a Deus. Andava quando Deus queria que ele andasse, e estava sossegado quando Deus assim queria. Falava quando Deus queria que falasse, e ficava em silêncio quando Deus queria que guardasse silêncio. Jesus é o caminho. Tal foi Jesus quando viveu neste mundo, e nós,
como participantes da sua natureza, da sua vida e tendo o seu Espírito, que habita em nós, somos chamados para andar em suas pisadas e viver uma vida de simples dependência de Deus, dia após dia. Temos no final deste capítulo uma formosa figura desta vida de dependência, em uma das suas fases especiais. O Israel de Deus, o acampamento no deserto, esse exército de peregrinos seguia o movimento da nuvem. Tinham de olhar para cima para sua orientação. Esta é a própria obra do homem. Foi criado para levantar o seu rosto ao alto, em contraste com as bestas, que foram criadas para olhar para baixo. Israel não podia fazer planos. Não podiam jamais dizer, amanhã iremos a tal lugar. Dependiam inteiramente do movimento da nuvem. Assim era com Israel e assim deveria ser conosco. Estamos passando por um deserto desconhecido, um deserto moral. Não há absolutamente caminho. Não saberíamos como andar, ou aonde ir, se não fosse esta expressão das mais preciosas, profundas e compreensivas saídas dos lábios de nosso bendito Senhor: eu sou o caminho. Eis aqui infalível direção divina. Devemos segui-lo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8 verso 12. Isto é direção vivente. Não se trata de atuar segundo a letra de certos estatutos e regras, é seguir o Cristo vivo, andar como ele andou, atuar como ele atuou, imitar o seu exemplo em todas as coisas. Isto é movimento cristão, atuação cristã. Trata-se de ter os olhos fixos em Jesus e de ter os característicos traços e as feições do seu caráter impressos na nossa nova natureza e refletidos ou reproduzidos na nossa vida e conduta diárias. O crente andando nesse caminho. Mas isto implica certamente a renúncia da nossa própria vontade, dos nossos planos, da administração de nós próprios. Devemos seguir a nuvem, devemos sempre esperar somente em Deus. Não podemos dizer que iremos aqui ou ali, faremos isto ou aquilo, amanhã ou na próxima semana. Todos os nossos movimentos devem ser colocados sob o poder regulador dessa expressão dominante, tantas vezes infelizmente escrita ou proferida levianamente por nós. Se o Senhor quiser. Oh, se pudéssemos compreender melhor tudo isto! Se conhecêssemos melhor o significado da direção divina! Quantas vezes imaginamos inutilmente e afirmamos afoitamente que a nuvem se movimenta na própria direção que se adapta à tendência das nossas inclinações. Queremos fazer determinada coisa ou um certo movimento, e procuramos convencer-nos de que a nossa vontade é a vontade de Deus. Desta forma, em vez de sermos guiados por Deus, enganamo-nos a nós próprios. A nossa vontade é inflexível e por isso não podemos ser propriamente guiados, porque o verdadeiro segredo para se ser retamente guiado por Deus é termos a nossa própria vontade completamente submetida. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25 verso 9. Guiar-te-ei com os meus olhos. Mas ponderemos esta admoestação: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Salmos 32 versos 8 e 9. Se o semblante estiver levantado ao alto de modo a contemplar o movimento dos olhos divinos, não teremos necessidade de cabresto e de freio. Mas é neste ponto precisamente que falhamos. Não vivemos suficientemente perto de Deus para discernir o movimento dos seus olhos. A vontade está em ação. Queremos seguir o nosso próprio caminho, e por isso temos de colher os seus frutos amargos. Assim aconteceu com Jonas. Fora-lhe dito para ir a Nínive, mas ele quis ir para Tarsis, e as circunstâncias pareciam ser favoráveis, a providência parecia apontar na direção da sua vontade. Mas, teve de encontrar o seu lugar no ventre da baleia, sim, no ventre do inferno, onde as ondas e as vagas passaram por cima da sua cabeça. Foi ali que aprendeu a amargura de seguir a sua própria vontade. Teve de ser instruído, nas profundezas do oceano, acerca do verdadeiro significado do cabresto e freio, por não haver querido seguir a direção benévola dos olhos divinos. Mas Deus é tão misericordioso, tão terno,
tão paciente. Quer ensinar e guiar os seus pobres e débeis filhos extraviados. Não se poupa esforços quando se trata de agir a nosso favor. Ocupa-se continuamente de nós a fim de podermos ser guardados dos nossos próprios caminhos, os quais estão cheios de espinhos e sarças, e andar nos seus caminhos, que são agradáveis e tranquilos. Nada há no mundo mais intensamente abençoado do que levar uma vida de dependência habitual de Deus, depender dele a cada momento, esperar dele e contar com ele em todas as coisas. Ter em ele todos os recursos, tal é o verdadeiro segredo da paz, e de santa independência da criatura. A alma que pode verdadeiramente dizer todas as minhas fontes estão em ti está elevada acima de toda a confiança na criatura, das esperanças humanas, e expectativas terrestres. Não é que Deus se não sirva da criatura de 1001 maneiras para prover às nossas necessidades. Não queremos, de modo nenhum, dizer tal coisa. Ele emprega a criatura, e mais se nos apoiarmos na criatura em vez de dependermos dele, depressa teremos a pobreza e esterilidade em nossas almas. Existe uma grande diferença entre Deus empregar a criatura para nos abençoar e nós nos apoiarmos sobre a criatura para excluir Deus. Num caso somos abençoados e ele é glorificado, no outro ficamos desapontados e ele é desonrado. E conveniente que a alma considere seriamente esta distinção. Cremos que é constantemente descuidada. Julgamos frequentemente que nos apoiamos em Deus e que esperamos em Ele, quando, na realidade, se quisermos honestamente penetrar no fundo das cozias e julgar-nos na presença de Deus, encontraremos uma espantosa quantidade de fermento de confiança na criatura. Quantas vezes falamos de viver pela fé e de confiar só em Deus, quando, ao mesmo tempo, se sondássemos as profundidades dos nossos corações, encontraríamos ali uma grande medida de dependência nas circunstâncias, alusão a causas secundárias e coisas semelhantes. Amigo cristão, pensemos atentamente nisto. Vigiemos para que os nossos olhos estejam somente postos no Deus vivo e não sobre o homem, cujo fôlego está nos seus narizes. Esperemos em Deus, esperemos paciente e constantemente. Se estamos embaraçados por qualquer coisa, façamos menção disso direta e simplesmente ao Senhor. Não sabemos o que havemos de fazer ou para que lado nos havemos de voltar ou que passo devemos dar. Lembremos que ele disse, eu sou o caminho, sigamo-lo. Ele tornará tudo claro, luminoso e certo. Não pode haver trevas, nem perplexidade ou incerteza se o seguimos, porque ele disse, e nós temos obrigação de crer, quem me segue não andará em trevas. Por isso, se andarmos em trevas, é certo que não o estamos seguindo. Nenhumas trevas poderão jamais fixar-se sobre o caminho bendito pelo qual Deus conduz aqueles que, com fé simples, procuram seguir a Jesus. Mas alguém que esquadrinha estas linhas pode dizer ou pelo menos sentir-se disposto a dizer, apesar de tudo estou embaraçado quanto ao meu caminho. Não sei realmente para que lado me hei de voltar e que passo devo dar. Se for esta a linguagem do amigo, quero apenas fazer-lhe esta pergunta, está seguindo a Jesus? Se assim é, não pode estar embaraçado. Segue a nuvem? Nesse caso, o caminho é tão claro quanto Deus o pode fazer. E aqui que está a raiz de toda a questão. A indecisão ou a incerteza é muitas vezes o fruto da atuação da vontade. Somos levados a fazer o que Deus não quer que façamos ou a ir aonde Deus não quer que vamos. Oramos sobre o assunto e não recebemos resposta. Como é isto? Pelo simples fato que Deus quer que permaneçamos tranquilos, que nos quedemos precisamente no lugar em que estamos. Portanto, em vez de torturar o juízo e de cansar as nossas almas a respeito do que devíamos fazer, nada façamos e esperemos simplesmente em Deus. Este é o segredo da paz e calma elevação. Se um israelita, no deserto, pensasse em fazer algum movimento independentemente de Javé, se lhe tivesse ocorrido marchar quando a nuvem estava parada, ou parar enquanto a nuvem continuava em movimento, podemos facilmente ver qual teria sido o resultado. E outro tanto sucederá sempre conosco. Se nos movemos quando devíamos estar tranquilos, ou se ficamos sossegados quando devíamos avançar, não teremos a presença divina conosco.
segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Mantinham-se em constante atenção a Deus, a situação mais bem-aventurada que alguém pode ocupar, mas que deve ser ocupada antes de saborear a bem-aventurança. É uma realidade para ser conhecida e não uma mera teoria para a conversação. Que nos seja dado prová-la ao longo da nossa jornada.